E se tudo o que você aprendeu na escola sobre a chegada do homem à Lua fosse apenas uma grande encenação? E se a maior conquista da humanidade não passasse de uma produção cinematográfica criada para enganar o mundo inteiro? Bem-vindos aos arquivos secretos da conspiração, onde vamos desvendar um dos maiores enganos da história moderna. Se você gosta de questionar verdades absolutas e descobrir o que realmente aconteceu por trás das câmeras, já deixa seu like e se inscreve, porque o que vem a seguir vai abalar suas convicções mais profundas. Em 20 de julho de 1969, supostamente Neil Armstrong pisou na superfície lunar e pronunciou as famosas palavras: "Um pequeno passo para o homem, um grande salto para a humanidade." Mas e se essas palavras foram pronunciadas não na Lua, mas em um estúdio cinematográfico em algum lugar dos Estados Unidos? E se a corrida espacial entre americanos e soviéticos forçou os IASEWA a criar a maior farsa da história para não perder prestígio mundial? Para entender por que essa encenação seria necessária, precisamos voltar ao contexto da Guerra Fria. Em 1957, a União Soviética lançou o Sputnik, o primeiro satélite artificial, humilhando os americanos. Em 1961, Yuri Gagarin se tornou o primeiro homem no espaço, novamente colocando os soviéticos na frente. Os Estados Unidos estavam perdendo a corrida espacial de forma devastadora, e isso representava muito mais do que prestígio científico. A supremacia espacial significava supremacia militar, tecnológica e ideológica. Perder para os comunistas seria admitir que o sistema capitalista era inferior. O presidente Kennedy havia prometido publicamente que os americanos chegariam à Lua antes do fim da década de 1960. Mas e se, quando chegou 1969, a NASA percebeu que não conseguiria cumprir essa promessa? E se a única opção para salvar a reputação americana fosse criar uma encenação perfeita? Aqui começam as evidências que questionam a versão oficial. Primeiro, as fotografias. Analise as imagens oficiais da NASA. Por que a bandeira americana trêmula se não há vento na Lua? Por que não existem estrelas visíveis no céu lunar em nenhuma foto? Por que as sombras dos astronautas apontam para direções diferentes, como se houvesse múltiplas fontes de luz artificial? A explicação oficial para a bandeira tremulando é que ela possui uma haste horizontal para mantê-la estendida. Mas observe atentamente. A bandeira não apenas se mantém estendida, ela apresenta ondulações como se estivesse sendo movida por uma brisa. Na Lua sem atmosfera, isso seria fisicamente impossível, a menos que essas imagens tenham sido gravadas em um estúdio na Terra, com ventiladores criando movimento artificial. Quanto às estrelas ausentes, a NASA afirma que a luminosidade da superfície lunar e dos trajes espaciais ofuscava as estrelas distantes. Mas essa explicação não se sustenta quando analisamos fotografias tiradas na sombra da nave, onde a luminosidade seria menor. Mesmo nessas condições, nenhuma estrela aparece. É como se o céu fosse apenas um pano de fundo preto de estúdio. As sombras divergentes são talvez a evidência mais comprometedora. Em um ambiente iluminado apenas pelo Sol, todas as sombras deveriam ser paralelas. Mas nas fotos da NASA, vemos sombras apontando para direções completamente diferentes, sugerindo múltiplas fontes de luz artificial, exatamente como em um set de filmagem profissional. Mas as evidências fotográficas são apenas o começo. Vamos analisar as evidências técnicas. A radiação no espaço é letal para seres humanos. Para atravessar os cinturões de radiação de Van Allen, que circundam a Terra, os astronautas precisariam de proteção muito mais robusta do que os trajes espaciais mostrados nas imagens. A NASA nunca explicou satisfatoriamente como os astronautas sobreviveram a essa radiação intensa. Além disso, a tecnologia de 1969 era primitiva comparada aos padrões atuais. Os computadores da Apollo 11 tinham menos poder de processamento que uma calculadora moderna. Como foi possível navegar com precisão até a Lua, pousar com segurança e retornar à Terra com tecnologia tão limitada? Hoje, com toda a nossa tecnologia avançada, ainda consideramos missões lunares extremamente complexas e arriscadas. E aqui está um detalhe perturbador.
Todas as fitas originais das transmissões da Apollo 11 foram perdidas pela NASA. Como é possível que a agência espacial mais avançada do mundo tenha perdido os registros da maior conquista da humanidade? Seria essa uma forma conveniente de eliminar evidências que poderiam revelar inconsistências técnicas na gravação? A temperatura na Lua varia de 120 dir durante o dia lunar a 173 dir durante a noite. Os filmes fotográficos da época eram extremamente sensíveis a variações de temperatura. Como as câmeras funcionaram perfeitamente nessas condições extremas? Como os filmes não derreteram ou congelaram? E por que todas as fotos saíram perfeitamente expostas, sem nenhuma falha técnica? Mas talvez a evidência mais convincente seja o comportamento dos próprios astronautas após o retorno. Observe as entrevistas coletivas. Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins parecem desconfortáveis, evasivos, quase constrangidos. Para homens que acabaram de realizar a maior façanha da história humana, eles demonstram uma estranha falta de entusiasmo. É como se estivessem escondendo algo. Buzz Aldrin, em particular, desenvolveu problemas com alcoolismo e depressão após a missão. Em várias ocasiões, quando confrontado sobre a veracidade do pouso lunar, ele reagiu de forma agressiva, chegando até mesmo a agredir fisicamente um questionador. Seria essa a reação de alguém orgulhoso de sua conquista histórica, ou de alguém atormentado por guardar um segredo terrível? E aqui está onde a conspiração ganha uma dimensão ainda mais sinistra. Stanley Kubrick, o genial diretor de 2001, Uma Odisseia no Espaço, havia acabado de revolucionar os efeitos especiais cinematográficos. Sua representação realística do espaço em 1968 era tão convincente que muitos acreditam que a NASA o contratou secretamente para dirigir as filmagens do pouso lunar. Kubrick era conhecido por seu perfeccionismo obsessivo e sua capacidade de criar ilusões visuais impressionantes. Ele teria acesso aos melhores equipamentos, aos melhores técnicos e ao orçamento ilimitado do governo americano. As semelhanças entre as cenas espaciais de 2001 e as imagens da Apollo 11 são impressionantes demais para serem coincidência. Existe até mesmo uma teoria de que Kubrick deixou pistas sobre sua participação na farsa em seus filmes posteriores. Em O Iluminado, o menino Danny usa uma camiseta com Apollo 11 escrita, e a famosa cena do quarto 237, 2+3,7,12, a distância média Terra-Lua em centenas de milhares de quilômetros, seria uma confissão codificada de Kubrick sobre sua participação na encenação. Mas por que os soviéticos, que tinham tudo a ganhar desmascarando uma farsa americana, nunca questionaram oficialmente o pouso lunar? Aqui está onde a conspiração se torna ainda mais complexa. E se os soviéticos sabiam que era uma farsa, mas fizeram um acordo secreto com os americanos? E se, em troca de silêncio, receberam tecnologia americana ou outros benefícios políticos? A União Soviética também estava enfrentando dificuldades técnicas em seu programa lunar. Talvez fosse conveniente para ambos os lados manter a ilusão de que a corrida espacial havia terminado com uma vitória americana, permitindo que ambos redirecionassem recursos para outras prioridades sem perder prestígio. E aqui está um detalhe que poucos conhecem. Várias tentativas posteriores de retornar à Lua foram canceladas ou falharam misteriosamente. Se a tecnologia para chegar à Lua já havia sido dominada em 1969, por que é tão difícil repetir a façanha hoje? Por que a própria NASA admite que perdeu a tecnologia para retornar à Lua e precisaria desenvolver tudo novamente do zero? A resposta pode ser simples. Nunca houve tecnologia real para chegar à Lua. O que existiu foi uma operação de propaganda perfeitamente executada, com efeitos especiais de Hollywood, apoio governamental total e um pacto de silêncio que se mantém até hoje. Pense nas implicações. Se o pouso lunar foi uma farsa, quantas outras conquistas históricas podem ter sido fabricadas? Se o governo americano foi capaz de enganar o mundo inteiro sobre algo tão monumental, que outras mentiras estão sendo mantidas como verdades absolutas? A tecnologia de 1969 não permitia viagens lunares seguras. A radiação espacial era letal.
Os computadores eram primitivos. Os materiais não suportariam as condições extremas. Mas a tecnologia cinematográfica de Hollywood estava no seu auge, capaz de criar ilusões perfeitas. Stanley Kubrick havia provado que era possível simular o espaço de forma convincente. E se a maior conquista da humanidade não passou de uma produção cinematográfica? E se Neil Armstrong nunca pisou na Lua, mas sim em um set de filmagem cuidadosamente construído? E se as famosas pegadas na superfície lunar foram feitas em areia especialmente preparada em um estúdio? As evidências estão todas aí. Fotografias inconsistentes, explicações, técnicas duvidosas, comportamento suspeito dos astronautas, perda conveniente de evidências, impossibilidade de repetir a façanha com tecnologia moderna. A única explicação que faz sentido é que o pouso lunar foi a maior encenação da história. Mas aqui está a pergunta mais perturbadora de todas. Se essa farsa foi mantida por mais de 50 anos, envolvendo milhares de pessoas, que outras verdades estão sendo escondidas de nós? Que outros eventos históricos foram fabricados para servir interesses políticos? Em que outras conquistas da humanidade devemos desconfiar? Se essa revelação te fez questionar tudo o que você pensava saber sobre a conquista espacial, compartilhe esse vídeo com alguém que também busca a verdade por trás das narrativas oficiais. Comenta aqui embaixo. Você acredita que realmente pisamos na Lua? Ou que foi tudo uma grande encenação? Quais evidências te convencem mais? E qual seria o próximo grande segredo que deveria ser investigado? Não esquece de se inscrever nos arquivos secretos da conspiração e ativar o sininho, porque enquanto houver verdades inconvenientes sendo escondidas por décadas, estaremos aqui para revelá-las. A próxima grande revelação pode estar a apenas um clique de distância, e você não vai querer perder quando desmascaramos a próxima grande mentira da história oficial.